Oi, oi, boa noite! Começando mais um Vista Fina aqui, um programa super queridinho para você que está em casa. E seguinte, não esquece de curtir a gente lá nas redes sociais, o nosso Instagram Vista Fina, na nossa TV, que já é a queridinha aqui do Vale do Iguaçu. Olha só, hoje a nossa entrevista é com uma pessoa super especial. E eu não posso começar esse programa sem agradecê-la, porque se hoje eu moro em União da Vitória, é por convite da doutora Maria Salete Rodrigues de Mello. Que legal. Muito obrigada, doutora, por estar aqui comigo hoje e, claro, por fazer parte da minha jornada aqui em União da Vitória. Eu que agradeço, Sabrina. É uma honra estar aqui nesse programa, que já é líder de audiência aí, né? Repercutindo e ver mulheres, né? Que a gente pôde trazer para nossas terrinhas aqui para a União da Vitória, dando show. Parabéns. Olha só, até me emocionei aqui, né? Qual Vista Fina que a Sabrina não se emociona? Mas hoje é diferente, é diferente. É como se fosse minha madrinha em União da Vitória. Doutora, o Vista Fina tem como objetivo levar uma inspiração para as pessoas de casa. E eu queria começar o programa com uma pimentinha, assim, sabe? Queria que a doutora contasse para o público de casa qual é o segredo para conciliar família e negócios. Porque hoje a doutora está à frente da Mello Advogados, onde tem uma base familiar. A doutora também capitania os Correios de União da Vitória e também a base dos Correios sempre está em Brasília, dentro desse mundo do associativismo. E a doutora também faz uma série de outras coisas que fortalecem o empresariado. Qual é o segredo família e negócios? Ai, que boa pergunta, né? Já de cara, assim. Que bom. Mas o segredo são pessoas. Pessoas. Se cercar de pessoas do bem, né? Pessoas com energia boa, trazer pessoas, né? Se conectar, né? E valorizar. Eu acho que principalmente, né? São coisas simples, né, Sabrina? Coisas simples do dia a dia, mas dar atenção para as pessoas, né? Saber valorizar, escutar. Ouvir mais, né, às vezes, do que falar, né? Então, o segredo é ter do teu lado realmente pessoas do bem, né? Pessoas que você valorize, que te valorizem, né? Que te respeitem, né? Eu acho que esse é o grande segredo de você poder abarcar tantas entidades, empresas, família, né? Porque você tem filhos, né? Eu tenho 2 meninos, o Yuri e o Yanni, que são, né, a maior bênção, né, da vida de uma mulher, né? E eu mesmo quando tive eles nos meus 30 anos lá, né, que agora já estou dobrando, né, ó, esse ano 60, eu saía, não deixei de fazer nada do que eu fazia, né, nunca deixei de fazer, não deixei de fazer nada. Por quê? Porque tinha pessoas dentro da minha casa que me davam essa segurança, tinha pessoas na minha empresa que davam segurança, né, conseguia levar para as entidades pessoas também, né, capacitadas, né, pessoas que estavam com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, acho que o grande segredo é valorizar as pessoas. Doutora, tem uma questão, né, dentro desse mundo de pessoas e negócios, que é delegar com autonomia. Gente, eu trabalhei com a doutora Salete 5 anos. 5 anos. Muitas aventuras, né? Muitas viagens. A doutora Salete é muito ativa no relacionamento das empresas. Então, 5 horas da manhã, Sabrina, tô passando aí, vamos para Pato Branco. Então tá bom, vamos para Pato Branco, né? E não tem tempo ruim. Mas a doutora me ensinou também que a gente tem que delegar com autonomia. Para poder ter firmeza dentro dos negócios, tem que delegar, né? Delegar e confiar. Confiar. Né? Confiar, acho que é a palavra, né? Delegar para as pessoas certas. E não querer, né, absorver assuntos, né? Então, sempre estar delegando, né? Isso, pequenas atividades como grandes atividades, né? Então, aí volta a falar de pessoas, né? Ter pessoas certas onde você possa estar delegando, confiando, né? E que tudo acontece, né, conforme você programou. E assim, dentro da nossa casa, né, na família, né, você só consegue, né, ter esse convívio, né, ter essa energia boa se você tiver com a tua autoestima também. Então é importante, né,
importante você ter pessoas que te respeitem, que te valorizem, né? Que você consegue abraçar esse mundo. Eu sempre né, falava, se eu, dentro da minha casa, meus filhos estiverem bem cuidados, lá fora, eu sou uma leoa, né? Eu consigo desempenhar minhas funções e vou brigar, né? Agora, se qualquer coisa, né, dentro da minha empresa ou da minha casa não tiver de acordo, aí você já, né? A mulher é muito transparente, né? Sabrina? Eu acho que isso é uma grande característica que faz de nós, né? A parceria homem e mulher, né? Que realmente dá certo, mas nós temos características diferentes, né? Nós somos muito autênticas, né? Nós não conseguimos. Se o teu filho não está bem, você você não vai espelhar isso, né? E você precisa resolver isso, né? Nós precisamos sempre estar com tudo resolvido. Então, esse teu ambiente saudável, esse teu ambiente, né, dentro de casa, tranquilo, na tua empresa, com pessoas do bem, né, pessoas aí que você confia, faz toda a diferença. Dá para voar, né? Dá para voar, dá para viajar muito. Dá para viajar bastante. Isso aí, muito bom. E aonde a doutora passa, o relacionamento sempre está presente, né? Conectar pessoas, fortalecer, trazer pessoas para esse movimento, encorajar mulheres. Isso faz muito esse movimento acontecer, né? Quando uma mulher vai, ela tá levando pelo menos mais uma, né? Conexões, né? Links. Ó, nós temos um exemplo aí, né? Já posso colocar aqui, né? Do nosso Conselho da Mulher, né? Aqui, junto com a Associação Comercial, né? Vai fazer 30 anos agora, o Conselho, né? E nós iniciamos aí com um grupo de mulheres aí, empresárias, empreendedoras, profissionais liberais também, né? E o objetivo na época era valorizar o comércio local. Esse era o nosso objetivo, né? Nós queríamos valorizar o comércio local, os atrativos, né? Lembro que nós fizemos um movimento até das cachoeiras, né? Aqui para chamar atenção para nossas cachoeiras, né? E tudo, e quantas mulheres, né, se espelharam naquilo e começaram a investir, né, abrir empresas, e hoje o número está aí, né? Nós somos a grande maioria, né, de empresas, a grande maioria, né, nos diversos setores. Mas alguém tem que abrir o caminho, né? Exatamente, alguém tem que pavimentar, alguém tem que vir tirando o mato e, ó, pode vir que agora está se consolidando. E se a gente colocar, né, 30 anos atrás, a gente não falava sobre empreendedorismo feminino, sobre a força do feminino. Era diferente. O apoio era quase zero, né? O apoio se vinha de dentro de casa e de outra mulher. Então, o mundo mudou, que bom, mas a gente tem que valorizar quem começou. Não adianta, né? E a nossa missão é abrir caminhos, né, oportunidades, e que mais mulheres, né, possam seguir. Por exemplo, a minha mãe, né, tá lá na agência dos Correios. Minha mãe tem 83 anos, a dona Iracema. E todo dia tá lá, né? Então é uma inspiração, né? As pessoas dizem, nossa, você briga tanto, né, pelas empresas. Eu digo, mas sim, eu tenho um motivo. Minha mãe tá lá. E né? é verdade. Então isso é uma inspiração. Com certeza. Gente, esse foi só o primeiro bloco. A gente tem muita coisa para falar e eu te espero. Voltamos já, aqui na UB Play. Olha só, já voltamos para o nosso segundo bloco. Aqui no intervalinho eu já estava conversando, porque assunto não falta, né, doutora? Mas para o nosso público entender um pouquinho, doutora, da tua formação. Eu não consigo chamar a doutora Salete só de Salete, então, né, não adianta. A doutora é formada em economia, foi professora há 25 anos, então tem muito aluno aí assistindo a doutora. Depois veio o curso de Direito, pós-graduação, mestrado. Uma história, né? A sessentona aqui, né? Tô 60 esse ano, não dá né? para acreditar, né? Não então, dá. Mas comecei, né? Minha primeira faculdade a lecionar já. Me formei em economia primeira, fui professora com 21 anos. Né? E aí depois veio a pós-graduação, 2 pós, mestrado, e depois fiz faculdade de Direito também, né? Para completar o currículo, mas sempre, né, com muita... eu gosto muito dessa área de números, né? Sempre gostei muito da área financeira, né? Área tributária, né? Então, tanto que hoje na área de Direito gosto muito da área tributária. E sempre, 30 anos da minha vida, eu digo que eu fiquei só em função de aprender,
né, conciliando, né, mas aprendendo também. E hoje ainda eu estou terminando uma especialização aí, né, de um MBA, né, de gestão estratégica. Olha só, nunca para de estudar, na Não, verdade, acho que né, a gente doutora? nunca para, sempre está aprendendo, né? Não, Tem que é estar por isso que sempre aprendendo, a gente né? vê, assim, que quem está sempre estudando, está sempre jovem. Está sempre atualizado, sempre tem um papo legal, uma conversa legal, um assunto. E isso é importante, né? Doutora, dentro desse movimento de empresas, a doutora também faz muita questão relacionada ao associativismo, né? Então, estar nesse ambiente, nesse movimento, a doutora entende que é importante para os negócios mesmo? Exatamente, Sabrina. Eu até, lá em 95, né, quando nós iniciamos o conselho 85, aqui em União da Vitória, e 95 estadual. Nós iniciamos o Conselho da Mulher, né, o objetivo era atrair mulheres, né, para tratar de assuntos que fossem inerentes, né, à mulher. E com isso, né, chamar atenção para ela, né, para se qualificar, buscar cursos, né, buscar um ambiente que ela se sentisse bem e viesse a participar dentro das entidades. Aí a gente envolve tudo, né, CDL, Associação Comercial, todas as entidades de classe, né, que a mulher pudesse vir. E, naturalmente, né, nós iniciamos esse trabalho com as mulheres, e aí eu tive aí a alegria, né, no ano 2000, assumir a Associação Comercial de União da Vitória. Aqui eu fui a primeira presidente, né, Olha só. a assumir um ambiente totalmente masculino na época, mas que foi uma grata surpresa pelo trabalho que nós íamos desenvolvendo com as mulheres ali, né, vários eventos aqui, né, que foram feitos ao longo desse período, que naturalmente os homens nos indicaram e disseram, não, é hora de uma mulher assumir. Então, para mim foi uma coisa tão natural, né, ter assumido. Fiquei 6 anos lá, eu acho que muitas coisas, né, aí a gente pôde cuidar muito da nossa indústria, né, porque por mais que a minha formação seja na área de serviços, né, eu sempre acredito muito na indústria, que é a nossa base, né, então aqui nós fizemos um trabalho muito grande na época com as esquadrias de madeira, né, tivemos o polo da madeira aqui no União da Vitória, né, tanto que o nosso portal está lá, né, capital das esquadrias de madeira. Foi um trabalho feito aí, né, nesse âmbito, né, da associação comercial, para valorizar a nossa vocação, que é a florestal aqui. Então, você veja hoje, né, a maior produção de portas, janelas, esquadrias saem daqui, né, da região sul, né, do nosso território. Então, foi bem importante essa atuação. E aí, né, um passo seguinte, né, foi ir para o estado, e nós aí começamos a fazer parte, então, da nossa Federação das Associações Comerciais. Fui a primeira presidente e fundamos o Conselho da Mulher Estadual, que esse ano está fazendo 20 anos o Conselho, né? Fui a primeira presidente fundadora, né? Depois voltei novamente à presidência nos 10 anos, e enquanto eu estava, né, junto à federação, fui indicada para assumir o Conselho Nacional da Mulher Empresária. Então, eu conto um pouquinho dessa história aqui, né? Gente, eu já vou mostrar. Um presente que eu trouxe aqui para a Sabrina, aqui, né? Que foi um livro que eu conto um pouquinho disso, né? Desse livro de mulheres que cruzaram o oceano, que essas conexões, né? Dentro do associativismo que nos traz. Fui convidada, né? Para ser uma coautora desse livro, que teve o seu lançamento agora no mês de junho, né? Na cidade de Edimburgo, né? Na Escócia, e em Londres também. Né? Vamos fazer um lançamento no Brasil também, né? Estamos aguardando. E são conexões que fazemos. Então, no Conselho Nacional, que me conectei, né, com a pessoa que é autora do livro, e quando ela viu que eu estava fazendo 60 anos, ela disse, Salete, você tem que escrever a tua história aí, né? E olha aí, ó, né? E ela tem razão mesmo. Gente, olha só, um livro de histórias de mulheres, né? Mulheres que cruzam oceanos aqui. Coordenação da Ieda Fernal. Ieda, muito obrigada por ter convidado a doutora Salete. É uma história que realmente merece muito estar aqui. Eu ganhei uma dedicatória aqui super especial. Estou bem exibida hoje. E aqui a doutora fala do associativismo, família e fé. Os pilares de uma jornada transformadora. Então, assim, é isso, né? É isso. É simples assim, né? É simples assim, né? É simples assim. Muita fé, né, no coração, muita religiosidade, né? Muita família, né? E muito desprendimento, eu acho, né? Em função aí do bem maior, né? Do bem comum.
que é deixar o legado, né, É. doutora? É poder contribuir para o contexto que a gente está, né? Quando a gente fala do associativismo, quando a gente vê uma mulher capitaneando isso, não é porque ela está buscando algo para si, é para o coletivo. Se é fortalecer a indústria, é porque quando a indústria está fortalecida, é geração de emprego, é impostos, crescimento da cidade, porque quando o vizinho vai bem, a gente também vai bem. Né? Exatamente, E exatamente. saber que aqui é um solo Sim, fértil, e né? quanto mais empregos nós gerarmos aqui, tudo vai bem, né? O comércio, o serviço. Tudo. Quanto cresceu a nossa cidade, né? Nesses Sim. últimos anos, em função aí também da nossa indústria. É verdade. A gente tem que valorizar onde a gente está. Isso tá... Né? Vamos comprar no comércio do amigo, né? Você sabe que um dos primeiros projetos que eu lembro do Conselho da Mulher era a valorização do comércio local. Compre aqui, né? Compre aqui. Né? Então, isso tem que ser permanente, porque hoje, né, com essa internet, né, com tanta possibilidade, aí nós temos que relembrar tempo. Se tem na minha cidade, por que não comprar na minha cidade? Por que não investir na minha cidade, né? E aí eu acho que faz toda a diferença, né? É onde você cria, né, o teu ambiente, né, o legado, né, que você quer deixar, né, um lugar melhor para teus filhos, teus netos, né? Então, por que não investir na nossa cidade, na nossa região? É verdade. Eu sempre que recebo visita, eu levo eles para passear no centro. Vamos deixar alguma coisa aqui, né, pessoal? Vamos consumir. E tem tanta coisa boa aqui na nossa região, né? Tem muita coisa boa. Nós aí, falando um pouquinho do associativismo, né, também a gente está aí trabalhando pelo território sul do Paraná, né, que congrega aqui as nossas cidades da Sul-Par, da região sul. Temos hoje aqui uma instância de governança relacionada ao turismo, né, a nossa IGR. Então, e com isso, quanta coisa, né, quantas entregas nós temos feito que fomentam o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento regional. Né? Então, hoje se veja, né, nós temos aqui o vinho, né, na nossa região aqui de Bituruna, o mel, né, o nosso Steinegger, a erva mate aí que está, né, como cada vez crescendo mais, né, o consumo e aplicação, né, desses produtos. Nós temos aí a nossa madeira cada vez mais divulgada, né, ainda valorizada. É a nossa vocação aqui, né? Então temos que também trabalhar isso. E a grande alegria, né, dos nossos serviços, né? Veja que a nossa universidade, nossa UGV, nossa Uniuv, nossas universidades estaduais, nosso Instituto Federal aqui, né, todos trabalhando, né? Então, dentro do território, nós temos vários eixos estruturantes, né? Então, tem a inovação, tem o associativismo, temos a questão também do polo de tecnologia, né? Então, são vários eixos estruturantes. Temos a infraestrutura, né? Quantas bandeiras aí que nós temos, né? Atualmente, até, né, estive recentemente em Brasília lá, junto com empresários e lideranças políticas aqui, vendo da nossa BR, né? Precisamos da nossa BR. Que é uma pauta urgente. Pauta, né, para ontem já, né? Para ontem. Então, precisamos esse olhar aqui, né? Então, tem tantas coisas que nós precisamos olhar para a nossa região. Então, é permanente. E é através do associativismo que se cria esses links, essas conexões, esse relacionamento, né? Então a importância, né, de participar. Então, às vezes se diz, mas vou ficar em casa, né? Ficar aqui com o marido, com os filhos, né? Não vou lá na reunião do conselho, não vou na reunião da associação, do CDL. Gente, você sempre aprende, né? Os eventos que você participa sempre aprende, alguma coisa sempre você vai tirar de positivo. O importante é participar. Isso é verdade. Tem que estar lá, tem que se fazer presente, tem que se relacionar. Não adianta. Gente, esse foi o segundo bloco. A gente volta aqui no terceiro, porque em que pese o currículo da doutora seja extenso, ela esteja à frente de várias empresas e do associativismo, ela vem fazendo um trabalho social impecável. Eu te espero aqui, já já. Voltamos aqui e, doutora, no intervalo a gente estava falando aqui sobre turismo, né? Até a gente tem que olhar mais para a nossa região, para a questão do turismo, quando vê que é um turista, atender bem, uma hotelaria fortalecida, restaurantes bem preparados, conversar com os clientes, né? Tem que ter esse movimento para que a pessoa que veio aqui uma vez divulgue para outras pessoas virem, tem que ter esse movimento. Tem alguma coisa do turismo acontecendo
que está fortalecendo o movimento? Muitas coisas acontecendo, né? Eu acho que é um grupo que só cresceu, né? Se profissionalizou, né? Muito, então já tem muitos pacotes, muitos produtos turísticos sendo desenvolvidos aqui para nossa região, muitas experiências, né? Porque agora nós estamos na fase das experiências, as pessoas querem vir para cá, querem plantar erva mate, querem colher, querem fazer, né, o preparo, então um banho de cachoeira. Então o turismo de experiência hoje em nossa região, ela é muito rica disso, né? Tem muita oportunidade. Mas falando assim do nosso território, né, aqui muitas coisas, muitas entregas, né, sendo feitas, e uma delas até vai tá se consolidando, né? Hoje também, atualmente, eu faço parte como presidente do Paraná Produtivo, né? Nós somos a 7ª região aqui, o Paraná, o governo, né, do estado, ele dividiu isso tudo de forma voluntária, né? Que a gente faz, representando a região sul, e nós estamos aí agora em fase de término de uma agência de desenvolvimento aqui, para atender a nossa região também, uma coisa bem importante aí que tá acontecendo, se consolidando aí, né, nos próximos dias. E aqui, Sabrina, né, eu não posso deixar de enaltecer e agradecer, gratidão sempre ao nosso grande parceiro, o Sebrae, né? Porque ele é um parceiro aí de todas essas horas das entidades, né? Sempre aí nos ajudando de forma técnica, de forma especializada, nos trazendo, né? Então, e com ele vem todo o Sistema S também, né? Que são parceiros aí que ajudam muito. As universidades, né? São importantíssimas, né? Nesse processo, os meios de comunicação. Então, tudo as prefeituras, é a iniciativa privada, é o conjunto. Né? E nós podemos hoje dizer que o nosso território aqui, nós conseguimos congregar todos esses entes, né, públicos, privados, né, pessoas realmente que têm um propósito de desenvolver, de criar, de gerar emprego aqui para a nossa região. Então, são muitas coisas acontecendo, se consolidando aí na nossa região, né, um programa, quem sabe, no futuro a gente possa trazer pautas mais específicas, mas tenho a dizer que eu sou muito, assim, abençoada de ter líderes, né, da nossa região aqui que realmente tem feito a diferença nos seus municípios. Tem colocado a mão na massa mesmo, né? E dito, não, aqui eu moro, aqui eu vou investir, aqui eu quero, né, deixar o meu legado. Muito bom. E saber, né, doutora, que com esse movimento como um todo, ele tem vários aspectos positivos, como, por exemplo, nossos jovens, eles não precisam ir para fora. Nossa, tem aqui. E aí vem a iniciativa privada ofertando a oportunidade de trabalho para reter esse talento aqui. Uhum. E aí a gente vem com uma segunda, terceira, quarta geração que fica, que constrói, que moderniza, né? que deixa aqui como o berço, né? Que faz da região realmente a casa dela, né? Você não precisa ir para fora, você tem aqui. Então, hoje, essas possibilidades são muito importantes e a gente tem que frisar isso, né? Valorizar, né? Eu brinco não, na verdade eu acho muito curioso quando as pessoas falam. Agora até diminuiu um pouco essa pergunta. Nossa, mas você lá de Curitiba, o que você veio fazer aqui em União da Vitória? Gente, eu vejo um mar de oportunidades aqui. Eu vim por uma proposta de trabalho, acreditei, sempre gostei. Tem tanto benefício morar numa cidade como União da Vitória, a mobilidade, a logística, as pessoas cumprimentarem você na rua, saberem o teu nome. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, assim, lá em cima. E a gente aprende a viver com essa conexão mais aproximada das pessoas. Então, tem que olhar para cá como oportunidade, né? Então, exatamente. Eu fico feliz quando os meus alunos, né, os alunos da UGV, de modo geral, falam, não, prof, já consegui emprego aqui, eu tô bem tranquilo, porque agora eu vou ficar por aqui. Uhum. Então, isso, poxa, tá dando certo, né? Poder ficar, né, na tua cidade, poder ter a tua profissão, né, montar a tua empresa. Eu vejo que essa geração hoje, né, os nossos filhos, né, meus filhos aí estão também já na empresa, né, então que bom, né, muitos voltaram para a cidade, né, alguns abriram, né, nós hoje temos uma filial, né, em Curitiba, onde os filhos também estão à frente, então essa dá oportunidade realmente de valorizar. É verdade. Doutora, a gente falou de muita coisa aqui, a doutora está sempre envolvida em muitos cenários, mas eu vi que esse ano a doutora está fazendo um trabalho que tem, assim, uma nobreza absurda
que é ser voluntária dentro da Casa Bebel. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É uma bênção, né, Sabrina? Porque a gente faz voluntariado há muitos anos, né? Mas tem horas que a gente tem que colocar realmente a mão na massa. Não que a gente não faça nas entidades, são horas e horas, né, despendidas aí para você programar um evento, para você organizar, né? São tudo, reuniões, né? Muita dedicação, muitas reuniões. Mas a gente sempre, eu digo, eu sou muito abençoada, né, acho que por esse, como é que se diz? As pessoas que me cercam, que hoje eu consigo despender 70% do meu tempo para o associativismo, né? Então, é uma bênção realmente. Eu digo, olha, né, a gente se cercar, né, de pessoas e ter tranquilidade na tua casa, nas tuas empresas, poder dizer, eu posso me dedicar. E esse ano eu comecei realmente a colocar a mão na massa, né, lá na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Na sexta-feira, estou lá fazendo plantão na oncologia lá do Hospital São Brás, junto com as minhas parceiras, porque a Rede Feminina faz um trabalho grandioso, né? E não é só aqui para a União da Vitória, nem para Porto União, é para toda a região que ela atende. Não são só mulheres também, ela atende homens, né? Então, nós fazemos toda essa parte de acolhimento, né? Tem tantas coisas lá, né? Na Bebel, né? Que a gente fala, né? Eu sempre digo que eu fui recrutada pela Bebel. A Bebel, esse dia eu falei, gente, eu fui a única aqui que foi recrutada realmente pela Bebel, que foi lá há 35 anos atrás, né? Que foi uma enfermeira, né, que começou esse trabalho, né, da Rede Feminina. Hoje a gente deu um nome para ela, né, que começou esse trabalho. Então, é muito gratificante, né? Eu acho que é outro lado que nós mulheres temos que realmente nos colocar. E também aqui, Sabrina, eu tenho que registrar, né, que eu faço parte de um grupo lá na nossa igreja, né, das mães que oram pelos filhos. Então, se alguém quiser ir participar, né, nas terças-feiras, 3h da tarde, nós estamos lá na matriz lá de Porto União, né, rezando o terço, né, curvando nossos joelhos aí, né, dobrando nossos joelhos, rezando pelos filhos, né, que eu acho que é o que nós podemos fazer de melhor, né, passar essa energia, essa religiosidade, né, e esse espírito realmente que só com Deus, né? É verdade. E com a proteção, né, da santinha aí que a gente consegue. Doutora, eu poderia ficar algumas horas aqui conversando e não tenho dúvida que você aí de casa teve muitos insights, teve muitas ideias, como mulher viu que é possível, né, estar diante de tantos cenários e se manter firme, forte, fortalecida. Que agradeço, doutora, pelo teu tempo, né, dentro dessa agenda toda, prestigiar o nosso programa, prestigiar você, nosso telespectador. E fica aqui o convite para quando a doutora quiser voltar, a gente vai estar sempre de portas abertas, porque assunto eu sei que não falta. Ai, que benção, né? E, Sabrina, eu queria só terminar agradecendo, né? Agradecendo principalmente a minha família, ao meu marido, né? Estou casada aí há 36 anos, né? O doutor Virgílio, que é meu parceiro de vida realmente, que me ajudou aí a construir, né? Temos 2 filhos, eu, Yuri e o Ian, que são a base, né? Família é o nosso porto seguro. Então, valorizem realmente família, né? Sou de uma família de 6 irmãos, homens, né? Todos aí no ramo aí empresarial, né? E que graças a Deus, né? Com a mãezinha, nosso pai aí, né? Nos deram muitos exemplos, né? E que a gente deve seguir. Então, com fé, né? Com muita fé, perseverança, né? A gente consegue, né? E principalmente, né? Né? Valorizando as pessoas, né? E tendo Deus no coração. E que seja, né, um mundo melhor, que seja que Deus nos abençoe sempre, né, na nossa caminhada e valorizar as coisas simples, né, os valores, né, da família, os valores dentro da empresa, né, e que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, Sabrina, e que esse teu programa, ó, só cresça. Quero voltar aqui muitas vezes, né? Isso aí, tá combinado. Muitas histórias aqui, né, que eu tenho certeza, né, que só vai dar sequência. Você é uma pessoa iluminada aí, Obrigada. né, com uma trajetória linda, né? Gratidão. Obrigada. Gente, o mundo e as grandes coisas são feitas de pequenos atos realizados com esperança. Então é sobre isso. O Vista Fina deixa essa mensagem para você. Uma ótima noite e continue nos acompanhando. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.